uma palavra que Deus já colocou no seu coração para transmitir às nossas vidas nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vale mais uma palavra de Deus do que 200 nossa. Aleluia. Quando Deus opera, irmãos, aleluia, o milagre acontece. Aleluia. Eu creio que onde há um homem de Deus e uma mulher de Deus, o ferro do machado vai flutuar. Se aqui há homem de Deus e mulher de Deus, os leões vão fechar as suas bocas. Aleluia. 1000 filisteus serão jogados por terra. Onde há um homem de Deus e uma mulher de Deus, a farinha da panela não acaba e o azeite da botija aumenta. Aleluia. Onde há um homem de Deus e uma mulher de Deus, a glória do Senhor manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Levante a tua mão e diga: fala, Senhor, preparado está o meu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, queridos, por um instante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para os irmãos que há algum tempo eu não ministro a palavra do Senhor. E hoje eu estou me sentindo assim como que no Getsemane, a prensa do olho. É isso que significa essa palavra. Eu estou sentindo o Espírito de Deus me espremer, porque foi uma luta para sair de casa até chegar aqui. Aí eu chego aqui baforando, porque gordo cansa muito, né? E eu subi aqui cansada, comecei a cantar. E quando eu olhei ali as cantoras profissionais, eu: Jesus, segura aqui, meu Deus, não deixa eu desafinar demais, não. E agora tendo que trazer a palavra do Senhor, fui incumbida disso, é uma honra para mim, diante dos pregadores que aqui estão, né? Eu quero avisar para os irmãos desde já que eu não entendo nada das hermenêuticas, das homiléticas, não sei nada. Tudo que eu sei, eu aprendi somente com Jesus, então vai me desculpando. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele é aquele que olha o coração e não a aparência. Amém? O Senhor é conhecedor do meu coração. O Senhor sabe que eu amo esta obra. O Senhor sabe que eu amo essa palavra. E eu gostaria que essa noite, como sendo o último culto de missões, não fosse diferente, mas que o Senhor pudesse se manifestar no nosso meio de forma sobrenatural, como tem sido, culto após culto. O nosso Deus tem se manifestado no nosso meio. A presença do Espírito Santo tem sido notória neste lugar. E eu creio que o Senhor tem compromisso com essa palavra, porque o vaso aqui é de barro, mas a excelência é aquilo que está dentro, que é o Espírito do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você olhe para mim e diga para mim: irmã Hilda, você não tem nada, mas eu estou esperando uma palavra de Deus. Agora olhe para o céu e diga: Deus, ajuda essa mulher, porque eu preciso crescer em fé. Amém? Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês, ainda sentados como estão, Lucas, o capítulo é o 11, o versículo é o 1, somente como uma introdução dessa pregação essa noite. E o título dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, não pouco tempo atrás, mas muito tempo, se chama Vontade de Deus. Eu vou ler agora o primeiro versículo, somente a primeira e segunda parte do primeiro versículo de Lucas 11, que diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar, está falando de Jesus, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, meditando nessa palavra, o meu coração ficou muito animado, o meu coração ficou muito empolgado, porque eu comecei a analisar. Aqui está dizendo que foi um dos discípulos, não foi alguém da multidão, era alguém que estava perto de Jesus. E ele viu Jesus, com certeza, ressuscitar Lázaro. Ele viu Jesus multiplicar pães e peixes. Ele viu o nosso mestre fazer coisas grandiosas, extraordinárias e sobrenaturais. Mas o que me chama a atenção não é isso. O que me chama a atenção é que esse discípulo, que não é citado o nome dele aqui, o que ele pede, porque se eu tivesse lá, eu seria atrevido, eu ia pedir para Jesus: me ensina a ressuscitar, amor, porque esse negócio é chique, eu quero aprender. Me ensina a expulsar demônio, como é que é? Eu ia querer aprender a
Mas esse discípulo, ele tinha visão espiritual. Queridos, pensa comigo, para ele pedir, chegar ao ponto de pedir, ensina-nos a orar, que oração tremenda, que oração maravilhosa, que oração grandiosa era essa, que despertava o desejo no coração de um discípulo de aprender a orar com o mestre. O que será que Jesus estava fazendo enquanto orava? Será que existia algum gesto? Será que existia algum trejeito? Porque, queridos, não foi à toa. E isso me chamou muita atenção. Ele queria aprender a orar com Jesus. Então vamos orar mais uma vez para que nós possamos começar a pregação dessa noite. Deus querido, Deus amado, é no nome de Jesus Cristo, Pai, diante da Tua santa igreja, diante da Tua palavra que é poderosa, que é eficaz, que é mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. Eu me coloco, Pai, como já estou debaixo da Tua potente mão. Eu me humilho diante de Ti nesta noite, Pai, e te peço em nome de Jesus, joga por terra, Deus, todo eu, joga por terra, Pai, todo sofisma, joga por terra, Pai, toda a fortaleza levantada pelo inimigo. Espírito Santo da graça, intercede por nós junto ao trono de Deus agora. Eu te peço, Pai, amarra todos os espíritos malignos agora. Senhor, eu não aceito nenhum espírito de distração durante a ministração da Tua palavra, porque eu creio que o Senhor vai falar aqui neste lugar como já tem falado, através da pregação da Tua palavra. E eu te peço, Deus, que todas as mentes agora sejam levadas cativas a Cristo, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque a Tua palavra me diz, ó Deus, que o Senhor não despede os Teus filhos de mãos vazias, e é no nome de Jesus, ó Pai, que nós te rendemos glórias esta noite, e te pedimos mais uma vez, fala, porque a Tua igreja ouve, no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, vamos nos colocar de pé, para nós fazermos a leitura oficial dessa noite. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês Mateus, o capítulo é o 6. Lembrando que nós vamos falar um pouquinho, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar o assunto, até porque eu sei muito pouco. Aleluia. Mas nós vamos falar sobre a vontade de Deus. O livro é Mateus, o capítulo é o 6. Oh, bendito Deus. E depois desse pedido, Jesus foi ensiná-los a orar. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nos diz assim, Jesus nos ensinando a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém? Amém. Aleluia. Se sente adorando o nome de Jesus com palmas? Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso se encontra, queridos, lá no livro de Romanos 12, no capítulo 2. E eu gostaria de falar sobre a vontade de Deus. Eu gostaria de deixar para a igreja hoje duas posições com as quais a palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor pode se manifestar nas nossas vidas. A primeira delas é a vontade absoluta. Deus, Ele tem a sua vontade absoluta e Ele nos deixa isso claro através da palavra. Então, todas as vezes que nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor, nós precisamos examinar as Escrituras, porque nelas é que nós vamos encontrar a vontade de Deus. Então, a vontade absoluta e a vontade permissiva. Eu gostaria de citar exemplos para os irmãos sobre a vontade absoluta de Deus. Por exemplo, lá no livro de 1 Samuel, no versículo 8, a partir do capítulo 8, versículo 4 e 7, nos conta a história de Saul, o grande rei Saul, que sim, ele foi grande no início do seu ministério. Ele foi um rei escolhido por Deus, mas não era a vontade absoluta de Deus. Saul foi desejo do coração do povo.
E qual era a vontade absoluta, então, irmã, que você quer me dizer nesse capítulo e nesse versículo? A vontade de Deus era ter um governo teocrático. Deus gostaria de ser o rei de Israel. Ele gostaria de governar como já estava sendo há muito tempo. Por quê? Porque Deus escolheu Israel para ser diferente. Assim como Ele fez com a minha vida e com a sua vida. Nós fomos separados, nós fomos tirados das trevas e fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos diferentes. Nós somos marcados, queridos. Às vezes, uma vez, eu ouvi alguém comentando, mas tem crente em certas denominações que andam com as roupas estranhas e não passa maquiagem, não faz isso, não faz aquilo. E vocês crentes, vocês não escutam música, vocês não veem novela, crente não vê novela, amém? Aleluia. Então, vocês parecem ter, porque todo mundo normal faz isso. E no primeiro momento eu quis me entristecer com aquela palavra, mas depois o Espírito Santo me falou, mas vocês são mesmo. Vocês não são dessa terra. Vocês são peregrinos e forasteiros nessa terra. E é por isso que vocês andam diferente, vocês falam diferente, vocês comem diferente, porque tudo que vocês fazem, pelo menos deveria ser assim. É para o louvor e para a glória do meu nome. Queridos, então, nessa história que eu comecei a narrar para vocês, Deus tinha tomado essa decisão dele ser o rei de Israel. Mas Israel começou a olhar para as nações vizinhas. Israel começou a ver que todos tinham um rei, e que todos tinham a sua legislação, e que todos tinham uma maneira de serem governados. E isso me remete um pouco ao Egito. Talvez eles ainda não tinham se acostumado, eles ainda não tinham esquecido aquela mentalidade escrava, que tinha que ter alguém mandando, que tinha que ter alguém dizendo a hora que você deita, a hora que você acorda, a hora que você come. Agora eles estavam livres para adorar o Senhor e para servi-lo como rei e Deus, mas Israel não estava satisfeito. Israel não queria a vontade absoluta de Deus, como muitas vezes eu e você nós não queremos. E aí o Senhor permitiu que eles tivessem um rei. Samuel ficou muito chateado. Samuel foi reclamar com Deus, olha, Senhor, o teu povo, eles me rejeitaram, porque ele era o juiz da época. Eles me rejeitaram e eles agora pedem um rei. E o Senhor acalma o coração de Samuel. E o Senhor diz, não, fica tranquilo, Samuel, eles não te rejeitaram a ti, senão a mim. Dá o que esse povo pede. Isso se encontra lá no primeiro livro de Samuel 8 e 9. Só que quando Deus, Ele usa da sua vontade permissiva, e Ele nos autoriza algo na nossa vida, queridos, Ele não nos deixa enganados. Ele não nos deixa confundidos. Ele nos avisa quais as consequências daquilo ali. Porque quando é a vontade absoluta, isso é problema de Deus. Por exemplo, é vontade de Deus curar os enfermos. Amém? Amém ou não amém? É vontade. Então, se eu e você, como crentes, vemos um doente, a nossa obrigação é o quê? É orar por ele. Curar com Deus. Isso é problema de Deus, isso não é problema nosso. Ah, mas o que vão dizer de mim? E eu orei e a pessoa não foi curada. Não é problema seu. Isso é vontade absoluta de Deus. Nós precisamos nos levantar, queridos, e fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nós temos que nos posicionar, porque já é a última hora. Então, nessa história, queridos, que eu conto para vocês, o Senhor disse, olha, vocês vão ter o rei que vocês estão pedindo, mas depois vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que dar parte do seu trabalho para esse rei. Esse rei vai mandar e desmandar, ele vai ter poder e autoridade sobre os seus filhos, ele vai poder vendê-los como escravo. E o Senhor deu uma lista, mas mesmo assim, Israel estava obstinado. Israel queria a vontade permissiva de Deus. E o Senhor permitiu. E assim nós vamos caminhando um pouco mais pela Bíblia Sagrada. E eu começo a olhar para a vida de Sansão. Todos conhecem Sansão aqui, amém? Amém. Aleluia. Sansão. Qual era a vontade absoluta de Deus para a vida de Sansão? Sansão deveria ser nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Foi para isso que ele nasceu. Foi para isso que o anjo apareceu para a mãe dele e disse que ela ficaria grávida. E ele avisou para ela que ela não poderia tomar bebida forte nem vinho, porque aquilo que estava sendo gerado dentro dela era puro. Isso nos remete a algumas outras coisas, isso nos chama a atenção. Por que Deus separa? Às vezes você não entende
entende, querido. Mas eu sou crente, mas tem crente, irmã Yuri, que Deus usa e que faz e acontece, e ele pega um pouquinho de vinho, e ele faz não sei assim, ele faz não sei assado. Mas ele não é nazireu de Deus, você é. É por isso que ele pode e você não pode. Porque você foi separado. O Senhor trata com cada um individualmente. Nós temos que aceitar o tratamento de Deus. Aquilo para o qual Ele te chamou necessita separação, necessita diferente. Não, querido, não quer dizer que você é melhor do que o outro, mas você é diferente. Você é diferente, você não vai se igualar a Ele. Você vai andar na vontade absoluta de Deus. Sabe por quê? Qual seria a vida de Sansão? Que história linda mesmo. Nasceu com um destino, uma missão de ser um nazireu, de livrar a Israel, a maior manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, uma força descomunal, e ele desbaratava exércitos inteiros, apenas um homem, cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus descia sobre este homem sem medidas, não era gotinha, não era um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não, descia a glória, caía na cabeça dele de fazer galo, mas ele tinha um defeito. Ele tinha muito desejo. E ele não podia ver o rabo de saia trocando em miúdos. Ficava doido. Então, ele começou a sair da vontade absoluta e começou a brincar com a vontade permissiva de Deus. E ele foi alertado, queridos. Eu fico impactada porque ele foi alertado. A própria que estava o tentando, Dalila, ela perguntou para ele, ela fez drama, ela fez show, e ela disse que ele não amava, que ele tinha que contar o que é que consistia aquele poder dele. Você pode anotar, depois você lê na sua casa, essa história está lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Queridos, e essa mulher começou a perturbar a vida daquele homem, mas ela falou, Deus é tão tremendo, queridos, você nunca vai poder dizer, você e eu, nós nunca poderemos dizer ao Senhor, eu não fui avisado. Eu não sabia. Deus foi injusto comigo. Eu não sabia que esse caminho daria nisso. O Senhor sempre levanta e avisa os seus profetas. O Senhor nos mostra. E Deus é tão tremendo. Deus é tão maravilhoso que a boquinha de Dalila falou. O que é que eu posso fazer para te afligir? O que é que eu posso fazer para você ficar igual qualquer outro homem e poderem te afligir? A boca dela disse, queridos, eu tremo com um negócio desse. Olha a situação desse homem de Deus. Olha a situação, bispo, desse nazireu de Deus. Ele está ouvindo ela dizer, eu quero saber qual é o teu segredo, porque eu quero te fazer como qualquer outro homem, Sansão. Mas Sansão não era um homem comum. Sansão não era qualquer homem. Ele era nazireu de Deus. Ele não podia ter revelado o seu segredo. Ele não podia ter deixado aquela mulher chegar tão longe. Mas ele estava cego de amor. Ele estava cego de desejo. Ele estava cego de paixão. Como eu e você ficamos muitas vezes, não é só coisa carnal, não. Nós nos apaixonamos por um serviço, por um part-time, por um amigo. Nós nos apaixonamos por uma... Como é que fala aquele negócio lá de partner? Como é que é? Aquilo, eu não sei falar inglês, não estou lembrando a palavra em português, meu Deus. Como é que é? Partner. Sócio. Um sócio. Não é isso que fala partner? Pois é, um sócio. Às vezes, aquela pessoa está te tirando do foco. Aquela pessoa está minando as suas forças espirituais. Um amigo que não tem compromisso com Deus. Um amigo que critica a sua aliança com Deus, que não aceita o seu jeito de caminhar na presença de Deus. E essa pessoa está minando as suas forças espirituais, porque ela não conhece o seu Deus. Agora, não há amigos no arraial, como foi falado para Sansão, a mãe dele, o pai dele falou para ele, por acaso não há mulheres aqui no meio de Israel para você ir procurar lá no meio dos filisteus? O que está acontecendo, Sansão? Mas Sansão não quis ouvir. Sansão, ele preferiu agir de acordo com a tua vontade. Então, queridos, ali naquele momento, foi um alerta de Deus. Deus deixou a boca dela falar o que ela queria fazer com ele. Ela queria afligi-lo. Ela queria tirar dele a força, tirar dele a aliança que ele tinha com Deus. E Sansão não foi enganado. Sansão sabia o que ele estava fazendo. Queridos, e assim é nas nossas vidas. Muitas vezes Deus tem nos chamado a atenção. Hoje é o último culto de missões.
provavelmente o último culto do ano, porque o outro já vai ser na virada. Queridos, nós precisamos nos colocar sobre os nossos pés na presença do Senhor e dizer: Deus, aonde é na minha vida que eu tenho escolhido a vontade permissiva e deixado de lado a vontade absoluta? Deus fala, queridos. Deus avisa, Deus instrui. Eu fico, queridos, assim apaixonada. Eu comecei mesmo a comer a Bíblia e falar: meu Deus, quantos grandes homens de Deus com futuros brilhantes foram barrados, foram brecados, eles foram parados, porque eles decidiram ouvir o seu coração, porque eles decidiram muitas vezes fazer vista grossa. Olha o caso de Eli, queridos. Eu quero ler com vocês, eu vou ler para vocês. Eli tinha uma promessa tremenda da parte do Senhor. Se encontra lá no livro de Samuel. Eu vou ler para vocês, não se preocupem, não precisa abrir. Eu fiquei assim impactada com isso. Olha só o que Deus tinha dito acerca de Eli, da sua descendência, dos seus filhos e da sua casa. Diz assim a palavra do Senhor: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por quê? Aqui vem a pergunta do Senhor: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares? Queridos, Deus escolheu Eli e a sua descendência para ministrarem no altar do Senhor. Eles foram separados para ser uma linhagem inteira de sacerdotes. Que grande honra! Para ministrar no altar do Senhor. E de repente o profeta diz aqui para Elias que ele estava dando coices sobre as ofertas e os sacrifícios. O que é que esse homem estava fazendo? Vamos mais adiante. Eu ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor. Então aqui Deus disse para ele que o que ele estava fazendo era honrando mais os seus filhos do que ao Senhor. Por quê? Porque os filhos de Eli, apesar deles serem sacerdotes consagrados e ministrarem no altar do Senhor, eles faziam de qualquer maneira e eles usavam a sua posição para conseguir favores até mesmo sexuais. Eles colocavam tenda na porta da congregação e se deitavam com as mulheres. Eles pegavam do sacrifício, da oferta que era destinada para a casa do Senhor, e eles metiam a mão e tiravam o melhor para eles. Eles tinham a parte deles, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam mais. Eles estavam saindo do propósito eterno. Agora eles tinham um pai. Um pai não pode se calar quando vê o filho saindo do propósito eterno. Queridos, eu quero que você que é pai, que você que é mãe, abra a tua boca e diga comigo: meus filhos foram gerados para viver a vontade absoluta de Deus. Os nossos filhos não foram feitos para servir de capacho de Satanás. É verdade. Queridos, nós temos que nos posicionar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você chega na sua casa, você saiu, você foi no mall fazer compra, alguma coisa, whatever, você entra na sua casa e você deixou a casa muito limpa, muito arrumada, muito cheirosa, e de repente você entra lá e na sua sala tem porcos. Está cheio de porcos sujos de lama, chafurdando no seu sofá, mexendo em tudo, derrubando coisa, que porco é aquele bicho nojento que derruba tudo mesmo. O que é que você faz? Você se senta no sofá e você liga a TV e você vai assistir? Você não se importa, você não se incomoda com a presença de porcos na sua sala? O que qualquer um de nós faríamos? As mulheres talvez começariam a gritar, mas rapidinho elas iam passar a mão numa vassoura e expulsar os porcos da sala, não é isso? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: demônios são porcos. Demônios são porcos que entram na nossa sala e que nós temos que expulsá-los a pontapé, porque
está fazendo isso. Era hora de Eli chegar junto naqueles meninos. E vocês vão respeitar o altar do Senhor. Ou então eu vou cumprir a lei de Moisés e eu vou apedrejar vocês. Ele tinha que se manifestar, porque isso custou não só os filhos dele, mas toda a descendência depois dele. Todos foram amaldiçoados. E não foi só por causa do pecado dos filhos, foi por causa da negligência dos pais. Meu Deus. Nós temos que nos posicionar, queridos. Isso não se aplica só a filhos carnais. Isso se aplica a filhos espirituais. Deus tem colocado pessoas dentro da igreja. Deus tem levantado missionários. Nós temos abençoado essas famílias que estão longe. Nós estamos gerando filhos espirituais. E nós não podemos, querido, viver de crítica. Ah, o irmão chegou na igreja, mas não muda, mas não muda, mas não muda. Mas você é pai. Você pode pegar ele para tomar conta. Você pode pegar ele para gerar ele em Cristo. Para ensinar com amor, com carinho. Que ele não é assim. Não é assim que a palavra do Senhor diz. Isso não agrada ao Senhor. Com amor, com discernimento, sempre usando a palavra. E a palavra do Senhor diz que ele falou: olha, verdadeiramente, Eli, eu tinha escolhido para você o sacerdócio perpétuo, mas longe de mim fazer isso. Eu honrarei aqueles que me honrarem. E a palavra do Senhor diz que ele diz que a descendência de Eli, eles seriam envilecidos. Eu fui procurar saber o que era isso. É tornar vil, tornar desprezível. Recaiu uma grande maldição sobre toda a linhagem daquele sacerdote que seria o sacerdote. E Deus disse que levantaria outro. Porque nós não podemos, querido, brincar com o Senhor achando que só eu prego, só eu canto, só eu ministro, só eu oro, porque eu faço, eu aconteço. Deus tem os seus valentes por aí. Não seja como Elias, achando que se você não fizer, vai ficar sem fazer. Deus levanta quem faz. Ele é Deus. Ele manda em tudo. Ele tem gente aonde a gente não espera. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Nós experimentamos esses dias. Nós estávamos aqui sem bateria e de repente o irmão Cleuto chegou do Brasil, muito sorrateirinho aí, com a mãe dele, com os irmãos, cantando, alegrando nosso coração. E nós orando ao Senhor, como ainda estamos, para que o Senhor levante um grupo de louvor. E de repente, o menino Cleuto se levanta, quebrando tudo ali naquela bateria. Eu falei: meu Deus, onde você estava, meu filho? Ele: irmã, desde os 12 anos que eu não toco, eu nem sabia que eu sabia mais. Então, queridos, Deus, ele levanta e ele capacita quem quer. Talvez está do seu lado aí, ó, o que está faltando na nossa igreja, o que está faltando na nossa casa. Talvez está sentadinho do nosso lado, tão humilde. Talvez ele nem sabe que ele sabe, mas Deus sabe. Deus está de olho nele. E na hora certa o Senhor vai levantar. Porque é desse jeito que ele faz. E eu comecei a falar: Deus, mas essas histórias são fortes. Senhor, tem de misericórdia. E como é que eu vou falar isso para a igreja? Deus diz: vai apertar mais ainda. Eu falei: ah, Jesus dos crentes, vai. E o Senhor me levou para Ezequias. O Senhor me levou para Ezequias, aquele grande rei. Um homem justo. Um homem temente a Deus. Um homem que quando ele orava, Deus se lembrava dos atos dele. Ele tinha crédito com Deus. Deus sabia quem era ele. Ele não disse o que ele fazia e refazia. Ele só pediu para o Senhor olhar e se lembrar. Deus lembra. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor hoje? Agora, queridos, eu fiquei impactada porque esse rei, ele foi aquele rei que Deus mandou o profeta Isaías ir lá e falar com ele: olha, arruma tudo aí a sua casa porque você vai morrer. E ele virou para o canto da parede e ele chorou amargamente e pediu para o Senhor se lembrar. E Deus virou para ele e se lembrou. Nós conhecemos a história. Mas, queridos, era a vontade de Deus para a vida desse grande rei amado do Senhor que ele morresse. Deus tinha preparado para o teu servo, para o teu amado, a morte. Você viveu uma vida de glórias até aqui. Você viveu uma vida de abundância. Você vai ser lembrado como aquele rei que orou no templo do Senhor apresentando uma carta. E o Senhor foi lá e mandou um anjo e matou 120 mil assírios.
vontade absoluta de Deus, a morte. Muitas vezes, querido, dói. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Eu quero a saúde, eu quero viver 200 anos, eu quero mais. Mas só que chega uma hora que Deus diz que tem que morrer. E nós não queremos morrer. O que pode ser isso, irmã Ida, trazendo para os dias de hoje? Talvez aquele namoro indecente que você tem, que afronta o Senhor. Aquele namoro indecoroso, que fere o Espírito Santo. Talvez aquele canal do YouTube que você vai lá de madrugada quando ninguém está vendo. E você assiste aqueles vídeos imorais. E você suja a sua mente, o seu coração. Ninguém está vendo. Mas a sua plateia é só uma. A sua plateia é o Senhor dos Exércitos. Se eu não for lá mexer no seu histórico, eu não vou saber, mas Ele está de olho em você. E em mim também. É aquela conversinha no Facebook. É o inbox do Facebook que manda lá e manda cá e o pau quebra. O Senhor quer que morre. O Senhor quer que essas coisas morram na nossa vida. Essa é a vontade absoluta. Mas nós não queremos. Meu Deus, como é que eu sofro quando eu tenho que ficar fora do Facebook? Eu sofro.